Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol. Sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Primeiro, é muito importante, parece óbvio, mas é importante falar, é uma semana de trabalho. Uma semana de trabalho e a ausência de vários jogadores importantes. Não tinha o Cuéllar, não tinha o Arrascaeta, não tinha o Everton Ribeiro, que estava correndo ali em volta do campo durante o jogo. Né? Então, são jogadores que fazem parte. E mais, não tinha o Rafinha, que já está incorporado ao elenco. O próprio Diego Alves. Em breve será titular, o Diego Alves no gol. Então, não é exatamente isso que a gente vai ver como time principal do Flamengo. E aí, eu acho que influi diretamente. A principal mudança na montagem do time do Flamengo é que ele trouxe o Arão para ser uma espécie de primeiro volante, posição que teoricamente é do Cuéllar, e o Diego como segundo homem de meio campo pela esquerda. E abriu 4 na frente. O Flamengo teve o tempo inteiro. Estou colocando aqui quando estava com o time teoricamente titular, tá? O time reserva depois mudou muito. Mas teve sempre 4 homens na frente. Começou com o Lucas Silva, Gabigol, Bruno Henrique e Vitinho. E esses 4 se movimentando muito ali na frente. Agora, o mais importante é isso. Você troca um homem de meio campo por mais um atacante. Ou seja, lança o time mais à frente. E é claro, tentando sempre recuperar a bola o mais rápido possível. Perdeu, tentando recuperar. O que ficou claro, Sormani, é que por falta de tempo mesmo, é natural, o time ainda não assimilou exatamente as ideias do Jorge Jesus. Tanto que ele ficava o tempo inteiro corrigindo. Cobrando muito no primeiro tempo do Lucas Silva, que foi a grande surpresa, né? Porque não se esperava o Lucas Silva como titular do Flamengo por enquanto. Há outros jogadores no elenco com mais rodagem, com mais conhecimento, mais fama do que ele. E foi o jogador que ele mais chamou, né? Luqueia, volta, recompõe. Depois ele falou muito do Arão, pelo posicionamento defensivo. O Arão não é primeiro homem. Não sei, ele parece estar enxergando o Arão como primeiro homem. Falou na entrevista agora há pouco ali, né, pro Vinick sobre isso. Ele, temos muitos primeiros homens e nenhum segundo. O Diego está fazendo a função de segundo. O Arão não é primeiro homem. O Arão é segundo homem de meio campo. Aí sim, tem outros primeiros ali, vários no elenco do Flamengo. Então, é essa a questão. Mas em muitos momentos o Arão saía para marcar mais alto, tentar dar um bote lá em cima, e o resto do time não ia. Ele ficava, acompanha o Arão, acompanha o Arão. Porque se você tira o primeiro homem para marcar no campo de ataque, e ele é driblado, abre um buraco lá atrás. E o Flamengo pode, em jogos mais difíceis, sofrer com isso. Então, o time tem que assimilar isso, tem que ser uma coisa automática. Não tem que precisar o técnico ficar falando. Quando sair da marcação, vem todo mundo. É marcação em bloco. Então, falta muito ainda para o Flamengo assimilar o que ele quer que o time coloque em prática. E ficou claro pelo tipo de orientação que ele dava, corrigindo o posicionamento o tempo inteiro. Tá ruim, tá errado, volta para cá. De muitos jogadores, especialmente no primeiro tempo do Lucas Silva. Mas a grande questão do Flamengo daqui a 10 dias já tem jogo oficial. Ele tem 10 dias para fazer com que esse time automatize as ideias dele. Que ele não precise ficar na beira do campo corrigindo o posicionamento. Por quê? O primeiro desafio do Flamengo já é contra o Atlético Paranaense fora de casa, já é uma pedreira. Então o time vai ter que acelerar esse processo esses dias agora. Vai contar já com a volta de um jogador, que é o Cuéllar, mais um, porque hoje ou volta o Trauco ou volta o Arrascaeta. Aliás, ele não sabia nem o nome do Trauco. Né? O jogador que estava na lateral esquerda do Peru, tal, lateral. Mas o Trauco, dentro do que disse o Fábio Azevedo ali, porque ele fez algumas cobranças em relação ao posicionamento do René, as atitudes do René no jogo, de repente o René não está agradando, de repente o Rafinha vai para a lateral esquerda. Mas o Trauco chegando e nessa semana mostrando um bom desempenho, agradando o treinador, ele pode ser a resposta para a lateral esquerda. Também tem um jogador de seleção, que já está jogando como titular na Copa América. Então, é questão de dar mais tempo para ver o que vai acontecer. Muito no início ainda, gente. Muito no início. No segundo tempo ele mudou demais a equipe, acabou sofrendo um gol numa falha do Pires da Mota, deu um passe errado pro Dantas, passe curto, o menino roubou, fez a bola, fez o gol. Mas não é para se levar em consideração a essa altura resultado. E sim as ideias que ele começa a colocar em prática.
Você gostou das ideias, do Silva? Gostei, só fiquei preocupado com esse negócio aí de poderemos utilizar o Rafinha improvisado na lateral esquerda, porque eu acho que vai ficar aquela situação, né? Não foi ele que disse isso. Isso é importante. O Fábio Azevedo ouviu ali... Pescou de algum dirigente do Flamengo. Exatamente, ali naqueles bastidores ali fora do campo com tanta gente ali acompanhando esse jogo preparatório. Mas eu acho que se o Rafinha for... aproveitado na lateral esquerda, você cobre a cabeça e descobre os pés. Eu acho que a lateral direita do Flamengo é uma preocupação também. Nem o Pará, nem o Rodinei, não vejo com condições técnicas. E o torcedor do Flamengo já está cansado de ver os problemas que o Flamengo tem encontrado por ali em jogos importantes, inclusive. E nesse momento, o Rodinei seria ali a segunda opção para a lateral direita. Eu acho que o Flamengo, eu sei que o mercado é complicado se o Felipe Luiz, pós-Copa América, recusar a proposta e não vier a vestir a camisa do Flamengo, o Flamengo vai ter que buscar um plano B, vai ter que buscar um outro jogador para aquela posição, porque utilizar o Rafinha por ali é esse negócio. Você vai recobrir a cabeça, mas vai descobrir os pés, e o Flamengo vai continuar com um problema, especialmente de marcação, nesse setor direito aí. Ô, Sormani, com relação ao amistoso do Flamengo, cara, é natural que os jogadores se comportem da forma que se comportaram no primeiro tempo. É um técnico novo, os jogadores estão querendo mostrar serviço, querendo ou não, pontuando todos os desfalques que o Flamengo tinha para essa partida, ele acabou utilizando a base que vinha jogando no Campeonato Brasileiro. E o negócio é o seguinte, cara, os dois jogadores que marcaram gols hoje, inclusive com 2 do Vitinho, são jogadores que têm hoje o status dentro do time de reserva. O Vitinho estava substituindo o Everton Ribeiro e o Diego, por mais que ele estivesse jogando nas últimas partidas, mas quem está brigando ali é o Arrascaeta. Então, querendo ou não, isso é importante para jogadores que talvez não tivessem uma titularidade assegurada na equipe. Por exemplo, esse jogo para o Vitinho vale muito, cara, vale muito. Porque a torcida do Flamengo, em determinado momento, perdeu a paciência com o Vitinho também. Quando ele saiu de foco, a torcida meio que deu uma aliviada, porque aí você tinha um ataque já formado ali com o Everton Ribeiro de um lado, o Bruno Henrique do outro e o Gabigol jogando de centroavante, ou muitas vezes aí o Gabigol saindo e o Bruno Henrique fazendo às vezes de camisa 9, e o Vitinho ficou escanteado, vamos colocar assim, e entrava como um fator surpresa no segundo tempo, sem aquela responsabilidade de ser aquele jogador mais caro da história do clube até a chegada do Arrascaeta. Ele vinha produzindo mais com isso, né? Sim, exato, porque quando você tira o foco, até inclusive ele falou a respeito disso, ele falou, quando chegou a Arrascaeta custando mais que eu me senti aliviado. Ele estava sobrecarregado com isso. E não tem como não ficar. Então esse tipo de jogo serve para o cara ganhar confiança, cara. O Vitinho é muito bom jogador. O Vitinho não é aquele jogador omisso e muitas vezes aí até abaixo do que esperava-se dele quando ele chegou no Flamengo. O Vitinho é um cara aí que pode ser, sim, inserido dentro de um contexto, funcionando até como uma peça aí mais ofensiva que o próprio Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro é muito bom jogador, também não tiraria ele a princípio do time, mas dependendo do adversário, o Vitinho oferece uma outra característica de jogo. Eu acho que o Vitinho pode ser questionado na hora de tomada de decisões dentro de campo. Era para ter tocado e bate pro gol, e ele arremata de média, de longa distância. É um jogador que finaliza muito, mas nem com tanta qualidade. Mas é um jogador que não se omite, né? É um jogador que depois disso que o Mano salientou, ele com menos pressão, ele passou a ter um comportamento e uma produtividade melhor para o time do Flamengo. Agora, Fazincani, o que pelo menos eu deduzi vendo o posicionamento do time do Flamengo, ele vai jogar com um volante só, né? E um segundo volante que chega bastante. Eu tenho a impressão que vai sobrar para Arão. Bom, o que você acha? A princípio, creio que não, Sormani. Você acha que o Arão fica? A princípio, sim. Por quê? Em 2010, o Jorge Jesus, ele montou um Benfica que era lindíssimo no papel e foi campeão português e que tinha uma estrutura muito similar às características desse elenco do Flamengo. Né? Então ele tinha uma defesa que era o Maxi Pereira, o Davi Luiz, o Luizão e o Fábio Coentrão, lateral esquerdo mais ou menos nessas características do Trauco, né? Um cara de chegada mais à frente, de nem tanta marcação, né? O lateral direito de mais marcação como é o Rafinha, os dois zagueiros. Aí ele tinha o primeiro volante, que era o Javi Garcia. O segundo volante aberto pela direita, com liberdade para fechar ali à frente, era o Ramires, que é características, não bola, em relação ao Arão. Aí ele tinha como meia centralizado o Pablo Aimar. O ponta esquerda dele, ou meia pela esquerda, era o Di Maria, que também tinha liberdade de chegar. A gente sabe como é que é a característica do Di Maria, que é mais ou menos o que pode ser um Everton Ribeiro na vida, pode ser um Bruno Henrique, enfim, vai depender do que ele quer escalar. E ali à frente os dois atacantes, que aí é onde eu acho que pode ser uma novidade no Flamengo. Ele tem o Gabigol e o Bruno Henrique trocando de posição a todo momento. Nesse caso, nessa estrutura do Flamengo, se similar ao Benfica 2010, ele teria aberto pela esquerda o Everton Ribeiro ou o Arrascaeta, ou por dentro o Everton Ribeiro, vai depender do que ele possa enxergar, né? Então, vamos colocar que ele põe o Arrascaeta aberto pela esquerda, o Everton Ribeiro por dentro e o Arão por aqui na direita,
com o primeiro volante Cueja. Então ele teria uma estrutura de defensivamente quase que um losango e ali à frente os dois subindo para espetar, né? Que é mais ou menos o que fez. Então você vê o Diego fora, você vê o Diego fora e você vê fora também o Vitinho. Porque o que acontece? Ele vai ter uma exigência, como ele fazia nesse Benfica, de muita recomposição pelas laterais. A força do Benfica era o motor da lateral, que era o Ramires, pela pluralidade tática que ele tem, e o Di Maria pelo arranque e pelo senso ofensivo. Só que esses dois caras fechavam juntos também. Então aí vai ser um trabalho de Arrascaeta vir por aqui, o Arão vir por aqui, e aí fechar essa trinca no meio campo para, na hora da retomada, na compactação, municiar o meia que tiver à frente, que é o Everton Ribeiro. E ali à frente você ter dois atacantes que tenham essa movimentação, essa noção. Podendo até, inclusive, um Bruno Henrique vir para fazer um ajuste. Como no ataque lá era o Saviola e o Cardoso. É por isso que eu acho que vai sobrar para o Arão. Não sei se o Eugênio concorda também. Eu acho que ele vai jogar com o Cuejar no primeiro momento, Everton Ribeiro, Diego e o Arrascaeta. E os dois lá na frente, o Bruno Henrique e o Gabriel. E o Arão indo para o banco. O que você pensa, Eugênio? Eu também. Eu acho que o Arão ali esteve hoje guardando posição pro Cuejar. E o Diego o segundo ali, né? E o Diego o segundo. Ele, da entrevista que ele deu, né? Ele falou assim, temos muitos primeiros volantes, só temos um segundo, não temos um segundo, o Diego está jogando como? Segundo ele. Então ele não vê o Arão como segundo, ele vê o Arão como primeiro. E como primeiro, ele é inferior ao Cuejar, indiscutivelmente. Né? O Cuejar é o dono daquela proteção de zaga do Flamengo. E aí eu vejo dessa forma, o Arão sai do time, agora outros jogadores podem sair do time também. Porque dentro disso que estava colocando aqui o Facincani, há uma exigência física enorme para os jogadores de lado de campo. Eles não vão poder só atacar, eles vão ter que ajudar na recomposição defensiva. Até porque o Diego por dentro também não é esse segundo homem para dar marcação. Não. Ele é homem de saída de jogo. Essa formação do Flamengo, a proposta é a seguinte, vamos pressionar em cima, vamos sufocar e não vamos deixar o time adversário vir para cima. Porque só um homem, o Flamengo jogava com o Cuejar, o Arão, era um 4-1-4-1, o Arão, que voltava para fazer, quando o time era atacado, uma dupla. Não vai ter mais esse jogador voltando para fazer a dupla. Vai ter só o Cuejar, porque o Diego tem menos capacidade de recomposição do que o Arão. Vamos colocar assim, teoricamente na linha defensiva é uma linha de 4, Flamengo sem a bola. Você vai ter um homem pela direita, que hoje foi o Lucas Silva, um volante, que hoje foi o Arão, Diego, e aberto pela esquerda um outro homem que, teoricamente, foi o Vitinho hoje. Mas houve muita movimentação desses homens de frente, tá? Ora o Vitinho pela direita, ora o Lucas Silva, invertiam. Às vezes o Gabriel caía pela direita, às vezes o Bruno Henrique caía pela esquerda e o Vitinho e o Lucas Silva entravam. Então ali na frente há muita movimentação. Por isso que eu digo, é um esquema ousado, propositivo, ultra-ofensivo, que exige muito entrosamento e muito preparo físico dos jogadores. Eles vão ter que correr demais, muito mais do que correram hoje, embora tenham tido um primeiro tempo, né, interessante em termos de atitude. Mas o Flamengo vai precisar que os que estão voltando, Arrascaeta, por exemplo, que é um jogador muito técnico, mas que não faz corredor. Não adianta, que ele não faz corredor. Até por isso não joga constantemente na seleção uruguaia, porque ele não tem essa capacidade de recomposição. E pode sobrar para mais alguém nesse time. Por exemplo, o Flamengo busca um camisa 9, um homem de área. Fala-se muito no Pedro. Se vier o Pedro ou outro jogador, o Bruno Henrique vai deixar de jogar por dentro, vai jogar pelo lado. O Bruno Henrique não vai sair do time. E o Bruno Henrique recompõe. Ele vai ser o Di Maria dessa época do Benfica. Ele vai jogar pelo lado. Aí vai ter um centroavante ali. E aí vai sobrar quem do time? Eu acho que vai sobrar pro Gabriel. Pode sobrar pro Gabriel. Eu acho que vai sobrar pro Gabriel. O Gabriel, que inclusive hoje esteve apagado, né? Esteve apagado. Eu não gostei do... Ou o Gabriel vai pro lado do campo, mas onde ele também não volta para recompor. Não volta, ele não tem essa característica. Porque o que é o seguinte, você botando o Bruno Henrique fechado pela esquerda, traz o Arrascaeta para jogar por dentro, por trás de um centroavante. Ali ele funciona bem. Pela qualidade dele, pela inteligência dele. Ele tem um bom arremate também. Sim, né? porque ele também não vai precisar recompor tanto. Mas aí ele vai estar mais livre da marcação. Esquema de videogame. Porque, querendo ou não, Eugênio, eu concordo com o que você falou. É um esquema agressivo? Sim.
o Flamengo com a bola. Agora, sem a bola, como é que todos vão participar dessa marcação? Porque, por exemplo, da forma como está exposto aí, o Diego, se a gente pegar aí, ele jogando aí, quando o Flamengo tem a bola, e se ele recua ali para dar um pouco mais de vazão para o meio campo, ele recua, dá uma proximidade para o volante, é um cara que tem uma boa distribuição, mas o Flamengo sendo atacado, ele não tem como principal característica a marcação. Se a gente pegar os principais cartões que o Diego tomou no Campeonato Brasileiro, foram até por faltas bobas e infantis, porque ele não é um marcador. Quando ele tem que marcar, ele é um cara muitas vezes afobado, afoito, ele comete algumas faltas aí sem necessidade. Então já perde muito nesse quesito. E na frente, quando você joga com um sistema aí, com Gabigol lá e Bruno Henrique um pouco mais avançados ali, com Everton Ribeiro, com Diego e Arrascaeta, formando aquela trinca ali atrás aí dos dois atacantes, é um sistema que, por exemplo, eu não vejo hoje, por mais que o Bruno Henrique consiga fazer uma marcação recompondo pela lateral e o Everton Ribeiro na outra, mas eu não vejo hoje o Gabigol tendo essa disposição e essa disciplina para marcar. Se não tiver, vai pro banco. Fazendo isso e acho que o Diego é um mau marcador. Então você expõe demais um time que quando você tem 3 jogadores aí que não participam tanto da parte de marcação, você deixa muito exposto às áreas. Mas aí é o seguinte... Se não fizer, sai do time. Exatamente. Exato, mas é a característica. Mas essa história... Vai fazer. É que nem o Gabriel. Gabriel não marca. Vai ter que marcar. É igual o Arrascaeta. Vai ter que marcar. Eu não sei capaz de fazer no corredor. Vai aprender a fazer. Porque o Bruno Henrique sabe fazer. O Everton Ribeiro também. O Arrascaeta não aprendeu no Uruguai até agora. Exato. Então, assim, pela capacidade técnica dele, que é realmente acima da média, traz ele pra dentro. Ali a exigência de marcação é menor. O Jorge Jesus falou uma frase, usando, inclusive, esse é um dos bordões do basquete, que é: ataques ganham jogos, defesas vencem campeonatos. Hoje a gente está vendo exatamente, eu fiquei preocupado, estava conversando com o Balotelli aqui na redação, falei, caramba, será que ele vai botar o Flamengo tudo atrás igual o Abel? Não, mas não foi o que a gente viu. Provavelmente, o que significa defender? Defender não significa você estar no seu campo o tempo inteiro. Você já faz a recomposição na frente. Porque tem uma outra máxima no basquete, diz o seguinte: quando é que você começa a marcar? Quando você perde a bola. Quando você perde a bola. O futebol também fala muito sobre isso. Então, quer dizer, você pode começar a fazer essa marcação alta, pressionando. Você não precisa necessariamente de estar atrás. Se você souber preencher os espaços e o time estiver bem condicionado fisicamente, você dobra a marcação, você triplica a marcação do homem da bola. Isso é uma coisa, por exemplo, que a seleção brasileira está sabendo fazer. Perdeu a bola, pressionou, recuperou. E a questão da seleção brasileira do Tite hoje é o que fazer depois que recupera a bola. Mas quando perde, consegue recuperar essa bola, a maioria das vezes, no campo de ataque. Que é o ideal, né? Que é o que o Flamengo pretende fazer. Porque com a formação, há pouca gente na linha de defesa. Ele deixou em muitos momentos, né, os zagueiros com o Arão. Libera os laterais, o Diego mais dentro da intermediária. É pouca gente para um sistema de marcação se o outro time vier para o contra-ataque. A não ser Então é o seguinte, recupera lá na frente para não dar a possibilidade dessa defesa ficar exposta. A não ser que, por exemplo, como o Arão é um cara de pouca recomposição, em tese, naquela ideia que eu falei agora há pouco, ele como segundo volante tenha essa dificuldade, ele tem realmente muita dificuldade na marcação, ele pode optar por ter o Ronaldo, porque o Ronaldo, ele faz de origem a lateral direita, ele começou como lateral, então o Ronaldo hoje é um bom volante, eu acho ele um jogador a ser muito bem trabalhado nesse Flamengo, o Jorge Jesus deve observá-lo com certeza. Então ele teria o Cuéllar com o Ronaldo faria muito bem essa cobertura pela lateral direita, chegando à frente, podendo dobrar com o Rafinha numa hipotética descida dele, né? E ter uma recomposição com mais segurança. Porque ele teria a recomposição do Rafinha, podendo ter uma recuperação de um Bruno Henrique por ali, ter o Ronaldo com o Cuéllar, e aí você joga do outro lado pela esquerda, o que eu não acho nenhum absurdo, você tem o Everton Ribeiro. Por que o Everton Ribeiro não pode jogar pela esquerda? Ele é canhoto, ele é lateral esquerdo de origem, ele tem noção daquela posição intermediária, por ter sido criado como um lateral. Claro que ele se desenvolveu. Mas ele jogou mal, hein? O Corinthians rebaixado era Everton Ribeiro, lateral esquerdo. Não, era o Irã. Não, mas o Everton Ribeiro jogou naquele ano. Não, ele jogou naquele ano, mas ele era banco, né? Ele era garoto ainda, não dá nem pra colocar. Não, o lateral esquerdo do Corinthians rebaixado era o Irã. Ainda até jogou em alguns momentos o Carlos Alberto improvisar na direita, enfim, mas era o Irã. E o Gustavo Neri estava no banco também. E aí o que aconteceu? Nossa. Tá explicado, né? Nossa. Então, você pode... Então, só voltando ao raciocínio. Então ele pode ter o Ronaldo... Caduzo. Então, vou imaginar 3 jogadores aqui, tá? Volta aqui a imagem, rapidinho. Então, você pode ter, então, o Ronaldo com o Cuéllar e o Everton Ribeiro, espetado com o meia pela frente, que pode ser o Arrascaeta, e os 2 atacantes.
o Gabigol com o Bruno Henrique. Mas ele não vai fazer trio no meio de campo. Não é trio, mas ele faz Quer dizer, não vai. O desenho dele hoje era um volante, um homem um pouco mais à frente e 4 lá dentro. Mas a gente tem que entender que hoje ele teve essa escalação por ausências. Esse time vai ter mais meias. Sim, e tendo mais meias, vai ser um time menos proposto a jogar lá na frente. Será? Claro. Não sei. Claro. Ele quer um time agressivo. Tudo bem, Será mas que ele você não já deixa de ser arma o agressivo time pra porque jogar você assim faz um contra o desenho de losango. Será que ele já arma o time assim? Não sei. Pra tentar marcar o Atlético Paranaense de cara, assim? Não, é outra coisa, Silva, você não deixa de ser agressivo se você tem um esquema losango. A agressividade te dá na sua postura, não na quantidade de jogadores que você tem. Então ele pode fazer um esquema desse que ele vai proteger muito bem as alas, vai dar liberdade desses caras chegarem à frente quando o Flamengo tem a bola. Você ainda vai ter mais um homem para fazer um suporte por ali, que é o Bruno Henrique. Vai ter um centroavante de mobilidade para abrir pela esquerda, pela direita. Então ele tem essa opção. Se a gente espelhar o que ele teve de melhor em mãos e deu certo, que foi o Benfica de 2010, foi o time com mais recursos técnicos que ele teve, ele pode trazer isso para o Flamengo, porque pelas características daquele time que ele teve em mãos, esse Flamengo se assemelha. Não, claro, no lado individual, porque o Aimar era muito melhor, enfim, Di Maria, a gente está falando de caras que são espetaculares. Mas na característica, dá para formar e é similar sim. Olha, vou dar voz aqui pro torcedor, né? Pro torcedor e pro telespectador, né? Tá sobrando pra você, Fazengano. Fábio Quesada. Fábio Quesada. É um híbrido, né? Meu e do Quesada. Pelo amor de Deus, esse Facincani querendo o Everton Ribeiro na lateral. Pipinho Palmitinho, peraí. Pipinho Palmitinho. Pelo amor de Deus, a cadeira já está afetando o Pipinho. Essas ideias de jirico dele. Então os caras não estão... Onde que você ouviu que eu falei que o Everton é lateral? Então, você deu a ideia. O rapaz que tá falando aí. Então o cara ouviu muito mal. Não, mas ele começou na Copa São Paulo, no Corinthians, jogando de lateral. Ele é lateral de origem. Depois, que se você desloca o Everton para lateral, Facincani, você não ganha um excelente lateral Não, mas eu não falei lateral. Ah, tá, porque o telespectador entendeu como eu também. Eu vou desenhar porque eu acho que não ficou muito bem. Você falou que na época do Corinthians, a origem dele era de lateral esquerdo. Por ter origem como lateral, se ele jogar como meia aberto pela esquerda, ele pode ajudar a noção de marcação. Claro. É isso, vocês estão malucos. É que o telespectador entendeu e eu também. Minha zaga seria o meu goleiro seria o César. Com o Rafinha, Léo Duarte, o Rodrigo Caio e Trauco, o lateral esquerdo. E aí você faz Coedjar, Ronaldo, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Seria esse o meu Flamengo. Mas vem, muito provavelmente, reforço para o Flamengo. Claro. E o Flavinic conversou antes do jogo com o Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol do Flamengo, é o homem forte do futebol. Aliás, dizem que ele manda até mais do que o Landim. E vamos ouvir o que o Marcos Braz falou para o Flavinic a respeito dos futuros reforços do Flamengo para essa temporada. A proposta foi efetivamente feita para o Fluminense direto, não envolvemos os empresários, até pela relação que a gente tem hoje com o Fluminense. Me parece que o presidente não ficou satisfeito com a proposta do Flamengo, isso é do jogo, isso aí é o papel dele também, de tentar chegar o máximo possível. Agora, nós estamos com muita prudência em relação a isso aí, porque a gente tem uma relação excelente com o Fluminense em função do Maracanã e a gente não pode ter nenhum arranhão em relação a essa relação que a gente tem hoje. É uma negociação muito difícil, mas que a gente vai esperar aí o posicionamento do Fluminense. O Flamengo não desistiu, vai fazer uma segunda proposta. Vai fazer uma segunda proposta se o Fluminense entender que tem chance de vender. Se o Mário me afirmar que não vende para o Flamengo, a gente não vai para cima do jogador. Há algum tempo, o nome do Miranda, zagueiro lá da Inter de Milão, que está na seleção brasileira, esteve no noticiário do Flamengo e depois ele ficou um pouco à margem. E agora surgem informações de que o Miranda voltou a ter chance de ser jogador do Flamengo. Isso procede, Marcos Braz? É um prazer tê-lo conosco aqui no Fox Sports.
procede. Miranda não é jogador que esteja no alvo do Flamengo hoje. Não sou eu que vou falar que o Pará vai jogar ou deixar de jogar ou vai sair. O que tem é que o Pará só tem contrato até o final do ano e talvez isso seja um grau facilitador para um lado e para o outro, para que ele veja novos ares, se ele bem entender. Não é nosso pensamento ainda, a gente só vai, semana que vem, tratar dos assuntos dos jogadores que irão estar à disposição do Jorge Jesus depois que falar com ele. A gente está fazendo isso com muita prudência em relação a isso aí. Agora, é lógico, eu também não vou fugir da pergunta que você me fez. A partir do momento que a gente faz uma contratação como o Rafinha, alguém tem que sair. E é essa discussão que está sendo feita e está sendo pensada para a tomada das decisões na semana que vem. Ô Marcos, uma dúvida aqui. A Copa América está terminando, né? E o Felipe Luiz já disse que vai tomar a decisão após a Copa América. O Flamengo trabalha com ele, com esse nome do Felipe Luiz. Além dele, há uma outra possibilidade para essa posição? Ou o Flamengo realmente só aguarda o Felipe Luiz, Marcos? A gente não trabalha, até semana passada a gente não trabalhava com outro nome. O Felipe está analisando a vida dele. Essa questão do Felipe Luiz vir por Flamengo é muito mais em função decisão de vida do que de clube. Se o Flamengo fosse de Madrid, ele já estaria no Flamengo. O problema não é esse, o problema é que ele está há 14 anos lá. É uma decisão que filho e outras pessoas, e essa decisão é dele e está sendo dada esse tempo plausível. O que eu posso te falar é que o Flamengo também já começou a ficar atento ao mercado para, se tiver uma possibilidade efetiva, chegar e contratar. O Flamengo não pode ficar refém de nenhum jogador, com todo o respeito que eu tenho ao Felipe Luiz. Bom, ficou claro aí, pelo menos para mim, que o nome principal do Flamengo na questão aí da lateral esquerda é o Felipe Luiz. Falou-se muito no Guilherme Arana também, mas a preferência é o Felipe Luiz, né? Talvez sim, até por ser um jogador tático, tá na Europa há 14 anos, entende bem. Porque ele falou no começo da entrevista que o Brasil se notabiliza pelos seus grandes jogadores, pela inteligência, pela improvisação, pelo senso de futebol que nós temos. Mas, taticamente, a Europa é muito mais avançada, muito mais evoluída, e a gente concorda com isso, né? E tentar implementar no Flamengo o sistema de jogo, você tendo mais jogadores que passaram para a Europa, fica mais fácil do que você trazer um jogador daqui, ou você tentar fazer com que um jogador daqui rapidamente assimile tudo isso. Perfeito, né? O Felipe Luiz ele já vai chegar e vai entender melhor o que o Jorge Jesus propuser a ele de posicionamento, de movimentação, porque ele já está mais dentro do entendimento que se faz, da cabeça do Jesus, né? Que é uma cabeça de futebol europeu. Então, imagino que seja mais fácil organizar e pedir, olha, Felipe Luiz, que é um jogadoraço, é indiscutível, né? E trabalha com um dos melhores técnicos do mundo na atualidade.